Demais para você que está chegando agora, uma feliz quarta-feira, bom meio de semana para você. Raiô, estamos no ar e ao vivo. E deixa eu voltar também a conversar agora com a advogada Brenda Ribeiro. Pensão alimentícia é o assunto de hoje no quadro Seu Direito. Um pedido de vocês para que a gente voltasse a falar sobre esse assunto e tirar mais dúvidas aqui no Mulher Demais, tá? Doutora Brenda, várias perguntas também chegando, inclusive hoje, né? Falando sobre o prazo. Até quando esse pai precisa ou é obrigado a pagar a pensão alimentícia? E aqui com várias nuances e várias realidades diferentes. Por exemplo, se o filho já completou 21 anos, se já está na faculdade. Tem aqui o caso de uma telespectadora, no caso de uma das filhas de 18 anos, que já mora com um rapaz, a outra também já tem um relacionamento conjugal. Então, assim, são muitas nuances, muitas realidades. Existe uma regra, doutora? Então, Bruna, uma regra não existe. Existem as possibilidades. O fato de chegar à maioridade, atingir os 18 anos, não desobriga o pai de pagar a pensão, do dever. Só atingir a maioridade, não. Essa outra situação onde a pessoa já está cursando o ensino superior, já está fazendo faculdade. Também não, porque ele ainda necessita da ajuda, né, da contribuição da família, do pai e da mãe, para se manter, uma vez que ele está se preparando para entrar no mercado de trabalho e, consequentemente, poder manter-se sozinho. Já esta pessoa que está em um relacionamento conjugal, tendo 18 anos, o pai sim a possibilidade de ter desobrigado a pagar a pensão. No entanto, não pode ser de forma automática, não pode deixar de pagar do nada. Ele vai ter que entrar com a ação de exoneração de alimentos, comprovando a situação existente. A exemplo dessa pessoa de 18 anos que está em um relacionamento, vai ter que comprovar que aquela pessoa já está construindo a sua família. Certo. No momento em que a gente passa a viver com outra pessoa, viver como se marido e mulher fosse, mesmo não sendo casados. Ai, perdão, gente, a voz tá falhando. Tá tudo bem, não se preocupe. Tá todo mundo assim com essa mudança de clima, inclusive eu. Exatamente, a gente sente. Então, Bruna, nessa situação, ali, a obrigação vai ser do casal. Então, pai e mãe está desobrigado. Outro ponto, só para completar, atingir a maioridade não é o fator único. Mas, se atingir a maioridade, aquela pessoa já trabalha, já tem o seu próprio dinheiro, consegue se sustentar, então existe um motivo, sim, para se ter exonerado a pensão alimentícia. Mas é necessário provocar o judiciário e só pode deixar de pagar a pensão após uma decisão judicial onde o juiz lhe autorize a cessar o pagamento. Perfeito. Mais uma pergunta aqui falando sobre esse não pagamento, digamos assim. Uma telespectadora, deixa eu ver o nome dela, a Suênia, disse que há 5 anos o pai do filho dela não paga a pensão alimentícia. Disse que já tentou um acordo, já tentou conversar com ele. E disse a ele, inclusive, que se ele não voltar a pagar, vai colocá-lo na justiça. E aí ela quer saber se colocando esse pai na justiça vai receber os valores atrasados. 5 anos é bastante tempo, né? Muito tempo, Bruna. O que é que acontece? Suênia, se essa pensão alimentícia já tivesse sido fixada no judiciário ou esse acordo que você fez foi realizado no Ministério Público ou na Defensoria Pública, ele tem uma validade jurídica onde você pode cobrar. No entanto, se o acordo que você tinha com o pai do seu filho foi o famoso acordo verbal, o acordo de boca, não tem validade nenhuma e você não poderá cobrar. Então, o acordo de boca, a conversa, infelizmente, em situações onde o pai não paga a pensão, a gente não pode cobrar. Então, gente, acordo de boca não traz segurança jurídica nenhuma. Então, esses 5 anos que ele não pagou, se for dessa forma, infelizmente, não poderá ser cobrado. Perfeito. Vamos soltar mais uma pergunta na tela, daquelas, né, que ficaram do nosso último encontro, já para a gente conseguir contemplar mais pessoas também. Essa a gente já passou, Raminho, pode passar para a próxima, tá? Agora sim. Olha aí, uma pergunta que parte do princípio, que muita gente não sabe. Onde devo dar entrada no processo de pensão alimentícia? A gente está aqui tirando várias dúvidas sobre o processo, mas muitas pessoas não sabem nem como começar, né, doutora? Então, como isso acontece? Então, Bruno, o pontapé inicial é buscar um advogado, e eu sempre indico,
busque um especialista, alguém que trabalhe na área de direito de família. Então, você irá buscar um advogado de sua confiança. Esse é o primeiro passo. No entanto, caso você esteja atualmente em possibilidade de buscar um advogado, de pagar os honorários, existe a Defensoria Pública, que está ali para atender os hipossuficientes. Então, o primeiro passo é você buscar a orientação, buscar um advogado ou, em caso de hipossuficiência econômica, buscar a Defensoria Pública. Já no momento do atendimento, você já pode levar a sua documentação, são seus documentos pessoais, os documentos pessoais do filho. E dessa forma, o advogado irá lhe orientar, irá instruir a entrada no processo. Mas o primeiro passo é esse, buscar o profissional. Perfeito. Mais uma tela, então, aí pra gente ver mais uma pergunta, uma dúvida bem frequente no nosso WhatsApp. Então, aqui essas perguntas reais chegaram no nosso último encontro. Essa que vocês estão vendo aqui na nossa tela, tá? O pai que pagou a pensão do filho dos 15 aos 20 anos de idade deve pagar o valor referente dos 0 até os 14 anos? Eu achei muito interessante essa pergunta, porque abre margem, na verdade, para várias outras, né? A gente não sabe exatamente como é a realidade dessa família, mas digamos que o filho nunca teve contato com o pai, digamos assim, né? Porque a gente não sabe se o casal se separou quando o filho tinha 10 anos de idade, por exemplo, 12, a gente não sabe. Mas nesse caso, o pai precisaria pagar esse valor de 0 até 14 anos? Então, Bruna, respondendo diretamente essa pergunta, obviamente lembrando que é uma forma genérica, pelo que eu estou entendendo, não. Porque acredito eu que do 0 aos 14 anos não existia uma obrigação fixada no judiciário ou perante um acordo onde o pai se via obrigado a pagar aquele valor. Outro ponto interessante é a idade atual, que no caso pagou de 15 a 20. Então, subtende-se que essa pessoa atualmente tem 20 anos. Sim. Se essa pessoa hoje tem 20 anos, ela não pode cobrar o retroativo de 2 anos para trás. Então, existe aí, nesse caso, a prescrição. Então, se eu chego aos 20 anos, eu ainda necessito receber a pensão alimentícia do meu pai ou da minha mãe. Eu posso cobrar o que ele não pagou ou ela, anos atrás, não completos. Apenas 2 anos antes ao meu pedido. Mesmo se não tiver pago há 5, 10 anos, infelizmente, eu vou perder meu direito. Entendi. Mais uma pergunta aqui no WhatsApp do Mulher Demais, solta na tela pra gente ver. Olha aí, ó, a justiça determinou que eu pague 12% de pensão alimentícia. Eu pago 17%, então 5% a mais. E a mãe da minha filha ainda exige que, além da pensão, eu dê algo por fora. E aí o nosso telespectador pergunta, sou obrigado? Então, Bruna, obrigado não é. Ele é obrigado a pagar o que ficou determinado judicialmente, que no caso é os 12%. Ele já paga 17%. Mas existe uma coisa que eu gosto de falar. Existe o dever legal, que é o que foi estabelecido, e existe o nosso dever moral. Um pai, obviamente, vai saber as necessidades do seu filho. Então, se você pode contribuir com mais, algo superior ao que ficou estabelecido, por que não? Se é necessidade do seu filho. Obrigado, você não é. Mas se pode, não existe um motivo ou um porquê negar, uma vez que é necessidade da criança. Então, entra aí o dever moral. Precisaria aí, nesse caso, nem a mãe dizer, mas pague mais, pague mais. Isso. O próprio pai assumindo essa responsabilidade e entendendo as necessidades da criança, seja uma criança, inclusive, ou um adolescente que já está aí numa fase como, por exemplo, a faculdade, enfim, o ensino superior. Tão importante, né, ter essa consciência até, né, Brenda? A gente está falando aqui sobre perguntas que voltam, claro, para o assunto do direito, da lei, mas é tão importante bater nessa tecla também, nem precisava, né? Justamente, não precisa. Tem situações que não precisam. Uma boa conversa, o que eu falo sempre, o bom senso. Nós, com o bom senso e uma boa conversa, a gente chega muito longe. Então, pode-se evitar problemas, pode chegar a soluções, a exemplo disso. Então, são coisas que a gente, conversando, conseguindo dialogar, consegue chegar a um resultado. Exatamente. Doutora Brenda, obrigada pela sua participação, Imagina, viu? Bruna. A gente já estava aqui tricotando nos bastidores durante um dos intervalos, que já vem um tema muito interessante por aí. Então, muito em breve ela vai voltar para cá, né? Com já está feito o convite. Bruna. Estarei presente. Tudo certo. Até Obrigada, a próxima. Bruna. Até tchau, mais. Boa Tchau, tchau. quarta-feira. Gente, sabia que hoje